Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste tanto elucidar as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, e nós estamos na 34ª lição. E essa é a parte número 14, parte B. Nós estivemos falando ainda no programa de ontem sobre a astúcia do diabo, que nós vamos tratar hoje também nessa parte, para que você possa crescer nesse entendimento. E graças a Deus que a Bíblia Sagrada nos dá uma radiografia completa do diabo, nos mostra o modo de operação do diabo e nos mostra também como é que nós podemos sair fora da ação do diabo. Aquelas pessoas que acham que esse assunto do diabo é um assunto ultrapassado, elas, coitadas, estão negando a palavra de Deus. E eu aconselho essas pessoas, sejam elas famosos pregadores, ou simples leigos, ou até pessoas que nem pertencem à igreja, que adquiram a Bíblia Sagrada e que passem a estudar tudo que a palavra de Deus fala sobre o diabo. Elas vão ver que o causador desse mal que está na vida deles, dessa perturbação, não é outro não. Não é que elas sejam fracas, é que o diabo tem agido nas vidas dessas pessoas e arrasado. E se elas se levantarem, se elas assumirem o lugar que lhes pertence na palavra de Deus, elas tornar-se-ão pessoas vitoriosas. Então, isto é que tem que ocorrer na nossa vida. E ocorrerá. Agora, é preciso que nós ofereçamos ao Espírito de Deus o nosso ouvido, a nossa fé, para que a gente possa aprender aquilo que a Bíblia diz sobre o diabo, para que a gente possa evitar. Porque, meu irmão, o diabo está enganando muita gente. Está levando gente importante para o erro, distanciando dessas pessoas da palavra de Deus. Eu não quero dizer que todo mundo está assumindo uma doutrina falsa, mas muitas pessoas estão desprezando a boa doutrina, dando ouvidos a espíritos enganadores, os quais o Espírito Santo advertiu há muito tempo que nos últimos tempos eles estariam arrasando, estariam enganando, estariam destruindo milhares e milhares de pessoas. Mas como é, missionário Soares, que eu posso saber que eu não estou sendo levado pelos espíritos maus? Bom, o nosso padrão é a Escritura Sagrada. Aquilo que a Bíblia condena, vamos condenar. Aquilo que a Bíblia apoia, aprova, vamos apoiar e vamos aprovar. A lição de hoje, como da anterior, o título é A Astúcia do Diabo. E eu queria voltar a Gênesis capítulo 3 para estudar com você a tentação de Adão e Eva, porque há aqui muita lição para nós. Eu vou ler o texto e depois então nós vamos compreender e vamos ver como o diabo é astuto. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu,
e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. Vamos entender isso aqui. O diabo, como eu disse a você, ele é astuto. Eva foi emprestar o ouvido para ele, e coitada, ficou contaminada e pecou. A Bíblia não fala no pecado de Eva, fala no pecado de Adão. Por que isso, missionário? Porque Eva foi seduzida, foi enganada. Adão não. Adão pecou deliberadamente. Deus havia dito, ele não emprestou o ouvido à serpente, Eva emprestou, Eva foi enganada, e quando ela veio com o fruto, ele deveria ter perguntado, de onde é esse fruto? E deve ter perguntado. E quem sabe ela chegou, olha Adão, aquele fruto que Deus proibiu a gente comer, Adão, é delicioso. Eu não entendo por quê. A serpente acabou de me segredar que se nós comêssemos dele, os nossos olhos seriam abertos. E nós seríamos como deuses. E Adão deveria ter dito para ela, você fez mal. Eu não quero saber de você. Você desobedeceu a palavra de Deus. Mas Adão não fez isso. Adão, deliberadamente, sabendo que ele estava transgredindo a palavra de Deus, ele pegou o fruto e comeu. A tentação que Eva sofreu, ela foi tríplice. Ela foi nos 3 campos: espírito, alma e corpo. Vamos ver aqui, você vê como é a tentação do diabo. E vendo a mulher, versículo 6, que aquela árvore era boa para se comer. Tentação no domínio físico. Ela olhou para o fruto da árvore e sentiu, viu, que aquela árvore era boa para se comer. Realmente, eu não entendo porque Deus proibiu. Olha que fruto deve ter pego, ele assim olhado, esse fruto deve ser delicioso. Puxa, eu preciso comer desse fruto. Depois ela viu que era agradável aos olhos. Foi a tentação na mente. Os olhos dela se fascinaram. Puxa, que fruto agradável. A mente então foi desenhando como é que deveria ser aquele fruto. E a árvore desejável para dar entendimento. Tentação no espírito. Ela foi, pegou, comeu. E saiu para contar as boas notícias. Que boa notícia, que má notícia, não? Para Adão. Adão, olha só, e contou a história. Adão comeu com ela, e o resultado, os olhos dele foram abertos. Eles viram que estavam nus, fisicamente, mas viram também que estavam nus espiritualmente. Naquela hora, Deus saiu. Olha, não tem coisa mais triste do que uma pessoa pecar. Quando eu falo em pecado, eu não falo só em adultério, em roubo, não. Claro que isso é pecado. Às vezes uma ofensa que você faz a uma pessoa. Se você vive na presença de Deus, às vezes surge uma oportunidade, você engana uma pessoa, ou você ofende uma pessoa, você revida uma ofensa, e aquilo ali faz um mal tão grande. E às vezes parece que você não tem paz. Uma vez um rapaz me contou, disse, missionário, eu estava no ônibus no Rio, e tinha uma moça perto de mim, e o demônio foi me tentando, e eu estou ali em pé segurando, não, Jesus, eu não quero. E a moça foi chegando perto de mim, daí um pouquinho nós encostamos os corpos um no outro. O senhor entende, missionário? Mas missionário, na hora que eu encostei, eu sabia que eu não devia fazer, parecia que o Espírito Santo saiu de mim. Missionário Soares, eu puxei a cordinha, o motorista parou no próximo ponto, ele disse, eu saí no meio da rua dizendo, Deus, eu sou um sujo, Deus, o Senhor me perdoa, eu não podia ter feito isso. Mas missionário, foi uma questão assim de meio minuto ou menos. Ela olhou para mim, foi gostando, eu fui gostando, naquele gingado ônibus, quando eu vim estava encostando um no outro, foi o bastante. Quer dizer, a pessoa sente na hora, Adão sentiu. Adão sentiu na hora quando o Espírito de Deus o abandonou. E ele se viu que estava nu. É o que nós fizemos. Estamos nus agora. Mas não tinha mais ninguém no jardim do Éden. Mas mesmo assim eles correram e foram fazer para eles, né? Estavam nus e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais.
Deus continuou explicando ali as coisas. O que eu quero chamar a sua atenção é para a astúcia do diabo. O diabo não é inteligente, ele é astuto. Ele é manhoso. A astúcia é a habilidade. Ele não faça nada com o diabo. Uma vez eu estava expulsando um espírito mau e havia um pastor do meu lado. Negócio bravo. E eu, uma mulher, mas completamente tomada, coisa brava, né? Aquela coisa séria. Estou ali, o demônio virou o olho dela, virou a boca dela e falava com voz assim, de homem, voz rouca e tal. E eu disse, demônio que está no marido dessa mulher. E começou a dar gargalhada. E disse assim, dele você não pode tirar mais, porque ele está comigo lá no inferno. Não, ele está comigo, eu já o matei. E esse pastor, quando eu vi, disse, missionário Soares, por favor, pergunta a ele para onde foi que ele levou o marido dela. Eu disse, ô irmão, você quer que o demônio me dê uma aula de teologia? A Bíblia não diz onde estão os mortos. O irmão perdoa. Nessa hora, meu irmão, é que muita gente desvia. Mas, missionário, quando o senhor costuma perguntar ele o nome dele, às vezes manda ele confessar o que perdoou. Então, o demônio às vezes fala a verdade. Olha, eu nunca acredito no demônio. Eu sei que quando eu digo em nome de Jesus, ele é obrigado a falar a verdade. Dá o nome dele, mas mesmo ele falando a verdade, confessando quem é ele, o que ele está fazendo, eu prefiro não crer nele. Para mim aquilo não tem valor algum. Agora, se você põe fé no demônio, acontece. Um dia desse aconteceu um fato gozado. Eu estava fazendo uma reunião em Madureira, e na hora que eu estava orando sério, orando, demônio que arriou a bexiga dessa mulher, demônio com infecção, colocou essa inflamação e pá. Quando eu estou mandando, eu senti no meu coração como se o diabo falasse, eu vou estragar o seu carro. Eu tinha que ir a Petrópolis. Na mesma hora eu disse, está amarrado, você não vai tocar no meu carro, eu vou e volto. Tudo bem. Fui e voltei. Na descida da serra, estava um cheiro de queimado, parecia que algum caminhão estava queimando lona de freio. Até os garotos estavam comigo e disseram, pai, não está um cheiro de queimado aí? Isso é algum caminhão. Tinha um ônibus lá na frente, deve ser aquele ônibus, passamos, não era. Tudo bem. Mas na mesma hora eu disse, olha, está amarrado, eu vou chegar até em casa. E fui. No outro dia eu saí, fui em certo lugar, voltei, andei mais de 50 quilômetros e tal. Aí um dos nossos pastores pegou a caminhonete, que eu estava com ela, para ir fazer compra de materiais para a obra. E foi. Chegando lá, o rolamento do dínamo, de onde faz a força ali, né? Vamos dizer que é dínamo. Ele quebrou. E disse, missionário, encheu o carro de um cheiro de queimado. Eu parei no eletricista, ele trocou e o carro está bom. Então, na hora, se eu acreditasse no demônio, ai meu Deus, ajuda para não acontecer. Então eu acreditei na hora que o demônio era capaz de tocar no carro e me fazer ficar na estrada. Olha, tem tanta coisa que você tem que aprender, que eu também tenho que aprender, no mundo espiritual, que é muito importante a gente descobrir os nossos direitos e simplesmente não confessar as ameaças do diabo. Porque ele entra, que parece até que Deus está falando com você, está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito. Ele é astuto. Aqui, ele fez isso aqui com Eva e, resultado, nós conhecemos o resultado do pecado de Adão e Eva, né? Vamos ver outro versículo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo aqui pelo Espírito Santo, ele fala o seguinte, 2 Coríntios 11, capítulo 2, versículo 11. Ele diz o seguinte aqui, ó. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, 2 Coríntios, aqui é 2:11. Porque não ignoramos os seus ardis. Está falando o diabo. Nós não podemos ignorar os ardis do diabo. Agora, fica uma pergunta para você. Você conhece os ardis do diabo? Bom, missionário, o diabo faz isso. Você já procurou na Bíblia para saber quais são os ardis do diabo? Porque a palavra de Deus ela é completa. O apóstolo Paulo disse aqui pelo Espírito Santo que nós não devemos ignorar
O que é ignorar? Ignorar é desconhecer. Então o diabo, ele é astuto, ele é manhoso, ele tem uma habilidade de enganar, ele tem os seus ardis. Nós temos que conhecer todos eles. Vamos para 2 Coríntios 11, versículo 3. Nós estávamos no capítulo 2, agora nós vamos para o versículo 11. 2:11, antes estava, agora é 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Meu irmão, tem tanta gente que já caiu nessa. Tem grupos religiosos. Apesar deles saberem que a salvação é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, eles acham que se não guardar um certo dia na semana, você não será salvo. Eles gastam milhões de cruzeiros de dinheiro em propaganda, em livros, folhetos, para que você guarde um dia, achando que aquele dia, se não for guardado, lhe lança no inferno, anulando completamente a obra de Deus. Paulo falava sobre isso, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, ela enganou com a sua habilidade de enganar, de confundir. Assim também sejam alguns, de algumas rompidos vontade, que não consta disso. Onde está agora a palavra de Deus que garante que nós já fomos abençoados? Tem gente, chovendo ou não, toda semana ele tem que subir um alto monte e ali orar 2, 3, 4, 5 horas para poder receber poder para fazer a obra de Deus. Uma vez, um irmão me disse: irmão, eu quando vou pregar, eu vivo como se fosse solteiro. Você entende, né? Eu esqueço que eu tenho mulher, então eu me consagro a Deus. Ele disse: bom, irmão, a Bíblia Sagrada diz que o ministro de Deus deve ser casado. Você pode ler lá que ele tem que ser marido de uma só mulher. É uma questão básica. Tem gente que acha que tem que ser solteiro, não, tem que ser casado. Agora, aquele que prega todo dia, então por que ele se casou? E eu perguntei: mas é pecado? Bom, eu não sei se é pecado, mas eu não me sinto bem. Mas não há problema algum no relacionamento conjugal. Ao contrário, ele glorifica a Deus que criou tal ato, que criou tais órgãos para um propósito limpo, santo, que além de físico, tem a sua função mental e tem a sua função espiritual. Então nós temos que ficar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: eu receio que de alguma forma Satanás, como enganou Eva, também corrompa os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Meu irmão, a palavra de Deus é algo simples. Não vamos cair para as filosofias profundas, para o palavreado difícil, para doutrinas esquisitas, mas esquisitas que não tem nada de apoio bíblico. Não, mas tem que ser assim. O dia que você fizer por onde, você vai merecer. E o dia que você merecer a bênção de Deus, já não é mais pela graça de Deus. Mas a Bíblia continua nos afirmando: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Vamos ficar na simplicidade de Deus. Vamos cair fora da astúcia do diabo. E vamos fazer um estudo para que nós não ignoremos os ardis satânicos. São vários. E muita gente está enredada, está corrompida, está vencida por esses ardis. Tá bom? Terminamos mais essa parte. Você certamente tem dúvidas a respeito do livro de Apocalipse, né?